Não, não. Então, bom dia. Hoje é dia 22 de outubro de 2025, a nossa reunião da disciplina de nefrologia do Hospital de Base, São José do Rio Preto. E hoje eu tenho um grande prazer de estar aqui convivendo com a doutora Cláudia, professora doutora Cláudia. A gente fala Cláudia Elu, né? A grande maioria fala a Elu, né? Com os íntimos, né, Cláudia? Mas Somos. eu tive o grande prazer de conhecê-la agora, né, desde o ano passado, nós fazemos parte do Departamento de Ensino e Titulação da Sociedade Brasileira de Nefro. Então, a nossa amizade cresceu ali, né, Cláudia? E a gente Sim, se deu muito bem. exato. A professora Cláudia, ela é livre-docente em nefrologia pela Faculdade de Medicina da USP, professora colaboradora da disciplina de nefrologia junto à Faculdade de Medicina da USP e é médica assistente do Laboratório de Pesquisa Básica. Bom, não dá, se vocês olharem o currículo da doutora Cláudia, é imenso, tem muitas participações, já fez parte de muitos comitês, da sociedade brasileira, ela é extremamente ativa. Então, hoje, Cláudia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje ela vai falar do distúrbio do cloro. A gente ouve muito falar do sódio, potássio, e hoje ela vai falar desse eletrólito que até então negligenciado, mas hoje a gente vai aprender um pouquinho, um pouco mais, né? E, aliás, muita coisa com a doutora Cláudia, extremamente graduada. Muito obrigada, Cláudia, por ter aceito o convite. Bom dia a todos, bom dia a todos os colegas e amigos aí de São José do Rio Preto. Eu sei da reputação aí de vocês há muito tempo, há décadas já. Já tivemos notícias, porque o Emanuel, um grande amigo meu, contemporâneo meu, foi professor aí também. E agora, como disse a professora Maria Alice, eu a conhecia assim da sua reputação, né, pela Sociedade de Nefrologia, e tivemos agora o prazer de nos conhecermos, né, essa interação no Departamento de Ensino e Titulação. Então, muito me honrou esse convite, né, e a professora Maria Alice me deixou muito à vontade para escolher um tema. E aí, esse é um tema que me agrada, porque uma coisa é você falar para a graduação normal, né? Quer dizer, aquele currículo normal, né? Na graduação, que você tem que falar o básico para a graduação, para ensinar o residente também. Quando me dão a oportunidade de falar alguma coisa a mais, né? Então, por exemplo, o distúrbio do cloro, né? Que eu coloquei como eletrólito negligenciado, porque há um tempo atrás, foi até título de artigo, o pessoal defendeu o magnésio, o íon esquecido. Então, eu criei o eletrólito negligenciado. Tá? Então, nessas, nós vamos fazer uma visita, porque o cloro, vocês sabem a importância dele, ele é um grande amiguinho do sódio, e, portanto, sendo amiguinho do sódio, ele está envolvido na regulação do volume extracelular e da pressão arterial. Só que ele é esquecido, né? Todo mundo lembra do sódio e não lembra muito do cloro. E essa importância do cloro vai do proximal até o tubo de conexão, quando o sódio fala para o cloro, agora eu vou sozinho. Quando ele entra, então, no tubo de conexão e coletor, o sódio resolve, então, ser reabsorvido sozinho. E aí nós vamos falar como é que o cloro vai participar da sua reabsorção no coletor e também aí a grande importância na homeostase ácido-base, que também tem a ver com os estudos mais recentes, que esse cloro reabsorvido aí e essa mecanismos também de ácido-base, esse cloro também regula a pressão arterial. Então vamos lá. Então, inicialmente, relembrando como é que os rins participam da regulação diária do equilíbrio ácido-base, aqui eu vou bater na tecla de algumas semânticas, porque eu acho que se a gente. Eu nunca fui boa aluna de português, mas depois, na pós-graduação, com o meu querido professor Antonino Santos Rocha, eu aprendi que tem certas denominações que são precisas. E essas denominações precisas ajudam a gente a
entender o mecanismo e ajudam a gente a memorizar. Então, nós filtramos todo o bicarbonato que está no sangue, então, em torno de 24 mil equivalentes. E os rins vão reabsorver tudo, todo esse bicarbonato. Então, eles reabsorvem, porque o sistema digestório absorve. E o rim, então, no proximal, nós vamos reabsorver, e a gente sabe dos mecanismos. Eu acho que eu vou tirar minha tela, senão eu não enxergo o resto do slide. Um minuto só. Isso, pronto. Agora eu enxergo isso. Agora eu enxergo o slide. Então, aquele mecanismo que a gente aprende na graduação, a hidratação do CO2, formando ácido carbônico. Então, o hidrogênio é secretado, o bicarbonato, então, é reabsorvido. Então, tem todo um mecanismo, né? O sódio bicarbonato filtrando, hidrata, água, CO2, CO2 entra para cá e esse mecanismo, né? Agora, os rins também geram bicarbonato, também aqui no proximal. Também aqui degrada a glutamina, sintetiza amônia, que vai migrar lá para o coletor para formar o amônio, e vai também gerar bicarbonato. E lá no coletor, nós temos as células claras, que tem a ver com a reabsorção do sódio, e as células escuras, que tem a ver com acidificação urinária, e, portanto, aquela grande quantidade de hidrogênio gerado no metabolismo, em torno de 40 milimóis, esse hidrogênio vai ser eliminado aqui no coletor, nas células escuras, e agora é um outro mecanismo, é um mecanismo que envolve a regeneração do bicarbonato. Por que a regeneração? Porque para secretar esse hidrogênio, eu capto um CO2 do sangue. E esse CO2 do sangue teve um momento que foi bicarbonato, que foi tamponado. Então, esse CO2 do sangue já foi um bicarbonato. Capta, secreta o hidrogênio e pega o bicarbonato regenerado. Assim, eu secreto hidrogênio, titulo ácido fixo, pH da urina cai no máximo 5, mais para 5,5, mas eu tenho muito hidrogênio ainda para ser eliminado, então junta-se com aquela amônia que foi gerada no proximal, e agora, então, forma-se o amônio e o pH não precisa descer mais, senão a bexiga e a uretra não iam aguentar acidez, porque é uma mucosa totalmente diferente da mucosa gástrica. Bom, então, qual é a participação do cloro na acidificação urinária e no controle da pressão arterial, independente do sódio? Quer dizer, não depende ali do cloreto de sódio. Então, como eu disse, quando chega no coletor, as células claras, o sódio fala, vou ser reabsorvido sozinho. Essa entrada pelo canal ENaC, aqui representado, é graças à sódio potássio ATPase, que existe em todo epitélio tubular renal, e com isso eu secreto potássio. Mas também a célula escura está ali ao lado. Então, esse sódio absorvido não só permite potássio secretado, como a secreção de hidrogênio. Quanto mais eu absorvo sódio, mais eu secreto hidrogênio e potássio. E, portanto, aqui na luz, o cloro que chega aí, ele pode ser reabsorvido, que mais recentemente existe a família das claudinas, que tem a ver com reabsorção de cálcio, magnésio, lá na porção espessa. Aqui a claudina 4, que é específica para essa reabsorção do cloro. E qual a implicação dessa claudina 4? Aqui são animais, aqui o controle, a pressão arterial pelo ciclo circadiano,
E aqui o animal nocaute, que não tem Claudina 4. Veja, a pA se mantém, não tem essa oscilação. Portanto, está demonstrado que o cloro reabsorvido, independente de sódio, também regula a pressão arterial. Nós temos também outra célula escura em menor proporção, que é a célula intercalar tipo 2. Essa célula é muito importante e ela se prolifera nas alcalemias metabólicas. Então, na alcalemia, eu preciso conservar hidrogênio e preciso eliminar bicarbonato. Então, nós temos a hidrogênio ATPase, que está aqui, vem para a membrana basal, mais uma vez, a HCO3. Então, eu quebro e formo bicarbonato. Eu tenho esse transportador que também é muito importante, descrito também recentemente, que se chama pendrina. Isso porque também tem essa pendrina na tireoide. Tem a ver com o transporte de iodo lá na tireoide. E aqui a pendrina, o que ela faz? Ela reabsorve cloreto e eu secreto bicarbonato, que é muito importante. Então, eu eliminar bicarbonato e reter ácido clorídrico para regular a alcalose metabólica. E vejam os experimentos também animais, quando eu faço nocaute para pendrina, dou sobrecarga de cloreto de sódio a 8%, é de esperar que aumente o que não tem a pendrina, que aumente a excreção de cloro. Vejam que não tem nada a ver com a aldosterona e o animal fica hipertenso. E quando eu substituo a sobrecarga de cloreto de sódio pela bicarbonato de sódio, então não vou influenciar aqui a pendrina, a pressão até diminui um pouco. A pendrina, então, aqui a imunohistoquímica, em homenagem a Maria Alice, que gosta de histologia. Então, a pendrina está aqui na luz, dou uma sobrecarga de bicarbonato, ela se transloca totalmente para a luz, dou uma sobrecarga de cloreto de amônio, ela vai totalmente para a membrana basal. Bom, como diagnosticamos distúrbios primários de acidemia metabólica, né? Então, o pH tem que estar abaixo de 7,35, bicarbonato abaixo de 24 e a resposta ventilatória com PCO2 menor que 40. Então, o bicarbonato diminui porque foi consumido ou porque eu perdi. Se eu consumo, é porque eu estou tamponando pelo aumento do anion gap. Se eu perco, ou eu perco pelo sistema digestivo alto, fístula pancreática, fístula biliar, ou sistema renal. Então, aqui no túbulo proximal, eu posso perder o bicarbonato, que vai ser a acidose tubular renal tipo 2, ou então, não é só perda, o rim não consegue regenerar o bicarbonato. Portanto, não elimina os ácidos fixos, ou o íon amônio, que é lá no coletor, né? Que é a acidose tubular renal tipo 1 ou tipo 4. Então, qual a importância do íon cloro na acidemia metabólica do distúrbio primário? Se eu consumo bicarbonato, o bicarbonato vai diminuir, lactato, sais os cetoácidos, ácidos fixos, né? Aumento do anion gap. Então, lembrando o conceito do anion gap, que é o sódio, mais o cloro, mais o bicarbonato, e outros ânions, que é chamado de anion gap. E o cálculo do anion gap é aqui, quando eu tenho hipobulimia, eu tenho que corrigir. E quando eu tenho aumento do anion gap, então, vejam, consumi bicarbonato, porque aumentou o anion gap, o cloro se mantém. Então, acidemia metabólica normoclorêmica. Rapidamente, tratamento seria da acidose lática, esforço para eliminar a causa, a gente procura dar bicarbonato só quando o pH foi abaixo de 7,2, senão a gente pode estimular a glicólise
e ter mais lactato, efeitos adversos também, que a gente mais tarde descobriu, que a gente pode ter pressão miocárdica, produzir mais CO2, sobrecarga de sódio, hipertonicidade. Cetoacidose, a gente sabe que quando você administra insulina, rapidamente você resolve, e então só se o pH for inferior a 7. Doença renal crônica, a gente tem que administrar álcools, carbonato de cálcio. Injúria renal aguda, a gente pode dar o bicarbonato, mas muitas vezes a gente vai corrigir com a diálise. E como está o cloro na acidemia metabólica por perda de bicarbonato ou por incapacidade renal de regenerá-lo? Então, nesse caso, o anion gap se mantém. Bicarbonato diminuiu, porque eu perdi. Então, vejam, o cloro está normal. Então, é a acidemia metabólica hiperclorêmica. Por isso, toda vez que nós pedimos uma gasometria, nós temos que ter também a dosagem do íon cloro, para saber se ela é normoclorêmica, é anion gap elevado. Se ela é hiperclorêmica, é anion gap normal. Então, se diminuiu o bicarbonato, é por perda? Ou o paciente não elimina o íon amônio na urina? Temos um novo recurso. Apenas uma amostra isolada de urina, vamos pedir sódio, potássio e cloro. Qualquer laboratório de urgência é capaz de fazer isso. Por que isso? Porque se eu tiver uma concentração de cloro maior que a soma de sódio e potássio, significa que existe um outro cátion. E quem é esse outro cátion? O amônio. Então, o anion gap urinário é negativo. Então, quando nós temos anion gap negativo, quer dizer que o indivíduo elimina o amônio, pH urinário normal, 5,5. São os casos de perda, sistema digestório, ou pelo tubo proximal, acidose tubular renal tipo 2. Se o anion gap urinário for positivo, o indivíduo não elimina o amônio, pH será acima de 5,5, são os casos de acidose tubular renal tipo 1 e tipo 4. Rapidamente, um exemplo, então, de uma acidose metabólica hiperclorêmica, uma paciente asmática, na época que eu dava plantão, esses exemplos são na época que eu dava plantão no hospital secundário aqui em São Paulo. Então, vejam, asmática, PCO2 de 45, tá acima, pH 7,20, né? Então, acidemia, e aí 18 de bicarbonato, todo mundo acha que está tudo ok. Mas vejam os exames. Essa paciente, ela tem uma hipercloremia. Então, o problema não é só respiratório, é um distúrbio misto. Tem uma acidemia respiratória e metabólica, com anion gap normal, hiperclorêmica. Colocamos, óbvio, essa paciente, apesar do PO2 bom, mas essa paciente está em crise, ela iria, já não estava respondendo a broncodilatador, ela iria estar em falência respiratória, então colocamos ventilação mecânica. Vejam que a gente corrige, mas o pH continua baixo, bicarbonato baixo, compatível com acidemia metabólica hiperclorêmica. Cálculo do anion gap urinário, vejam, essa paciente elimina o amônio. Portanto, precisamos tirar melhor a história dessa paciente. Quando a família chegou, descobrimos que essa paciente tinha um aumento crônico de evacuações, então administrar bicarbonato e depois, quando ela teve alta, encaminhamos para a gastro investigar. Quais são as características nos casos de acidemia metabólica por perda de bicarbonato pelo sistema renal, que é a acidose tubular renal tipo 2, também conhecida como síndrome de Fanconi? Então, é um defeito aqui nesse sistema, muitas vezes é na anidrase carbônica tipo 4, e eu vou perder bicarbonato. Mas, geralmente, não é só esse defeito aqui, nós temos defeito na sódio-glicose, sódio-aminoácido, sódio-fosfato, então esses pacientes geralmente
tem aminocidúria, glicosúria e fosfatúria. E por que está eliminando o bicarbonato e o pH é inferior a 5,5? Então, aqui está a explicação. Quando eu estou em acidose, né? Então, o paciente no normal dele, eu estou filtrando pouco bicarbonato. Se ele está em acidose, ele está com 15, por exemplo, de bicarbonato no plasma. Portanto, o defeito está aqui, mas as porções distais do néfron conseguem compensar, principalmente aqui na porção espessa, e aqui, quando chega no coletor, tudo bem, pH é 5,5. Quando eu vou tentar tratar esse paciente administrando bicarbonato, veja o que acontece. Quando eu deixo ele em 18, começa a escapar, 6,5, normalizo para 24, 7,8, certo? E o tratamento da acidemia metabólica com anion gap normal, hiperclorêmica. Antes vamos falar um pouquinho da acidose tubular renal tipo 1, onde o defeito é na hidrogênio ATPase, e eu também acabo tendo uma... como eu não secreto hidrogênio, eu vou secretar muito potássio, então, nesses casos, cursam acidemia metabólica hipocalêmica. Vocês sabem que acidemias devem cursar com hipercalemia, então, uma coisa que chama atenção, ela é hipocalêmica, desculpe. Então, o tratamento é mais ou menos semelhante nesse caso e nesse caso. Nós temos que administrar álcali para neutralizar a quantidade de hidrogênio e podemos dar bicarbonato de sódio, então, e temos que corrigir a hipocalemia através do citrato de potássio, 20 miliequivalentes por dia para começar. E a acidose tubular renal hipercalêmica, que é tipo 4, geralmente é devido a uma deficiência ou resistência à aldosterona, portanto, a sódio-potássio ATPase não trabalha direito, o canal ENaC não trabalha direito, portanto, eu vou ter problemas de secretar potássio e secretar hidrogênio. Então, por isso que elas são hipercalêmicas. Então, por exemplo, faltou aldosterona, o hipoaldosteronismo, doença de Addison, ou o hipoaldo hiporreninêmico, que todos nós sabemos, o diabetes mellitus, ou doenças tubulointersticiais, que a filtração glomerular não está ainda em nível 4 e começa a ter uma hipercalemia. E drogas, né? Se eu inibo o que transforma em aldosterona, inibo aqui o bloqueador de angiotensina, anti-inflamatórios, porque vão influenciar lá na regulação glomerular, espironolactone, amilorida e diuréticos que agem aqui no coletor. E qual é o tratamento para esses pacientes, né? A gente tem deficiência ou resistência à aldosterona, então nós temos que corrigir a hipercalemia, vamos restringir potássio, vamos evitar as drogas retentoras de potássio, que são as drogas que agem nessa região, principalmente célula principal, e vamos dar o sintético da aldosterona, que é uma fluorocortisona, mas tem ação mineralocorticoide, de 0,1 a 0,3 miligramas por dia, e como é uma acidose, furosemida também pode nos ajudar. Em que situações nós temos ganho de base? Então, agora, vamos falar das alcalemias metabólicas. O slide, então, deveria vir um pouco depois, está vindo antes. Então, na hora que eu fui organizar tudo, eu esqueci de colocar essa ordem, que eu deveria falar primeiro da alcalemia metabólica. Deixa eu só ver se... Não. Tá. Vamos aqui. Bom, então, em que situação nós temos ganho de base? Então, se ajeitam... Vamos falar agora das alcalemias metabólicas, né? Quando o bicarbonato é prescrito aí de maneira exagerada, né? Na síndrome cálcio-álcali,
São, então, os idosos, ou diminuição da função renal. Eu tenho a prescrição da vitamina D, do carbonato de cálcio e óxido de magnésio. Tudo isso aqui me favorece, então, uma alcalemia, e como vai aumentar o cálcio, eu acabo, então, chamando de síndrome cálcio-álcali. Pós-hipercapnia, né? Então, o paciente, por exemplo, veja esse caso, é um paciente agudo, asmático agudo, né? E aí esse indivíduo, então, não, esse caso não é agudo, desculpe. Uma polirradiculoneurite, né? Então, ele vai aumentando ao longo do tempo o bicarbonato plasmático, né? E chega esse absurdo, ele ainda consegue respirar com esse absurdo PCO2. Colocamos em ventilação mecânica, vejam que de uma acidemia, distúrbio misto, na verdade, ele passa para uma alcalemia metabólica, porque precisa de tempo, o organismo precisa de tempo para eliminar esse bicarbonato, né? E qual a importância do íon cloro na correção imediata da alcalemia metabólica por ganho de base? Então, novamente, aqui o ducto coletor será justamente a célula alfa secretar hidrogênio, e a pendrina aqui para eliminar o bicarbonato. Portanto, nós temos que ter cloro, substrato, para que essa pendrina funcione, certo? Então, nesses casos, nós temos que infundir soro fisiológico a 0,9%, né? Para a caiurese aumentada também vai ocorrer, né, nesses casos. Então, nós temos que infundir também cloreto de potássio. Então, veja a importância. Todo mundo fica pensando potássio, potássio, potássio. Na verdade, nós vamos corrigir tudo isso dando cloro. Porque se a gente não corrigir o cloro, a alcalemia vai persistir. E se a gente corrige a alcalemia, automaticamente essa secreção de potássio não vai persistir, e aí não precisa de grandes quantidades de potássio para repor isso, se isso não perdura por muito tempo. Qual a importância do íon cloro nas alcalemias metabólicas por perda de ácido? Então, nós temos perda de ácido com cloro, né? Onde a pH vai ser normal ou diminuída. Isso porque há a contração do volume extracelular, né? Quando, então, eu estou perdendo cloro pelo suco gástrico, vômito, sonda nasogástrica aberta, fluido entérico do cólon, por diarreia, adenomas, e eu posso também, por via renal, diuréticos com ação no proximal, manitol, porção espessa, furosemida, tiazídicos, ou alteração no transporte tubular, Barter e Gittelman. Vejam que aqui é o cloro sozinho, e aqui é o cloro com sódio. E os dois aqui acabam causando a contração do volume extracelular, pH normal ou diminuída. Tratamento nesses casos é repor o cloro, solução fisiológica também, né? Mecanismo de defesa para as alcalemias metabólicas do tipo cloro sensível, quer dizer, perdeu cloro, e porque o pH urinário é mantido abaixo de 5,5. Então, vocês vejam, né, que o mecanismo eu perdi cloro, né, menor que 95, há uma contração do volume extracelular, queda da filtração, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai tentar reabsorver o cloreto de sódio, mas, na verdade, você vai reabsorver muito mais o sódio, né? E vai aumentar, então, por causa da aldosterona, secreção de potássio e secreção de hidrogênio, e assim, aumento da secreção de hidrogênio, aumento da acidificação urinária. Mas nós temos aqui, já em 2011, um mecanismo muito interessante para justificar essas alcalemias. Então, se eu tenho uma alcalemia metabólica, eu tenho um aumento da filtração de bicarbonato. O proximal vai tentar reabsorver o máximo, só que nós estamos acima de 24. Vai passar bicarbonato, que vai chegar
ao tubo de conexão. Carga negativa vai influenciar secreção de potássio, secreção de hidrogênio, portanto, alcalemia metabólica hipocalêmica. Só que o pouco cloro que eu tenho, que ela foi desenvolvida por pouco cloro, aquele mecanismo ali da porção espessa tão importante na regulação de tudo, que a sódio e potássio 2-cloro não vai ter substrato suficiente. Então, não tendo substrato suficiente, opa, pouco sódio vai, quer dizer, mais sódio vai chegar, com isso vai aumentar a reabsorção de sódio e, em consequência, aumenta a secreção de potássio e a secreção de hidrogênio. O que eu vou ter, então, um aumento da secreção de potássio, uma caliurese elevada e a chamada acidúria paradoxal, porque eu estou em alcalemia metabólica e o meu pH urinário 5,5. A alcalemia metabólica cloro sensível por perdas extrarrenais, os vômitos. Vejam que o suco gástrico tem pouco potássio, maior quantidade é o hidrogênio, e veja que o cloro está aí para ser companheiro do hidrogênio. Então, vejam um exemplo aí que eu discuti no NefroUSP já há alguns anos. Era um senhor de 42 anos e que ele está crônico com vômitos há uma semana, nível de consciência alterado. Vejam, esse paciente com uma alcalemia metabólica, que nós podemos interpretar que esse PCO2 aqui elevado é por causa da alcalemia metabólica. Então, o PCO2 esperado para esse caso, calculando que é o bicarbonato mais 15, está dentro da faixa. Então, podemos até dizer que é um caso de distúrbio primário. E vejam como é importante ter um cloro. Olha o cloro super baixo. O cloro normal é 95 para cima, 95 a 105, 66. Por perda a uma semana. Olha o potássio. Sim, o potássio vai estar baixo, mas não é pelo vômito. É aquele mecanismo que eu mostrei, cloro sensível, né? Que a porção espessa não está trabalhando tão bem, está aumentando muito a caliurese. A fração de excreção de potássio, 111%. Bom, a cloro sensível, a gente tem que lembrar os diuréticos, que inibem o transporte do sódio junto com o cloro, portanto, são os diuréticos que vão agir até aqui o distal. Os osmóticos, manitol, glifosinas. Nós podemos, sim, classificar as glifosinas como diurético, porque a classificação de diurético não são medicamentos que aumentam o volume urinário. Sim, eles aumentam, mas a definição correta são medicamentos que inibem o transporte de sódio. Portanto, glifosina inibe o transporte de sódio. Então, é um diurético. Então, atenção. Lasix, né? O Lasix, furosemida, aqui na porção espessa, e os tiazídicos, por exemplo, o Igroton, né? Clortalidona, né? Tratamento da alcalemia metabólica por perda de ácido com cloro. Acho que está claro. É dar cloreto de sódio, né? Então, veja esse caso. Uma paciente com corpo pulmonale, devido à doença pulmonar obstrutiva crônica, tratada com corticosteroide. E ela, por algum motivo, foi tratada com manitol endovenoso. A gasometria dela, alcalemia metabólica, um cloro baixo, 87, e um PCO2 PCO2 esperado seria, então, de 56, mais ou menos 2, está dentro, né? Então, esse caso, nós temos que dar o que para essa paciente? Nós temos que repor com soro fisiológico, inclusive essa paciente, por causa do corticoide, uma hiponatremia aqui. Então, cloreto de sódio e cloreto de potássio. Vejam,
essa paciente, depois dessa correção, praticamente já uma gasometria próxima do normal, o sódio já melhorou e o cloro quase normal. Quais são as situações em que diagnosticamos alcoolemia metabólica por perda de ácido sem cloro? Todas as situações de hiperáldo primário, tumores e hiperplasia da adrenal. Excesso de corticoide, endógeno, síndrome de Cushing ou medicamentoso. Mas quando a gente tem PA normal ou diminuída, nós temos que pensar no hiperáldo secundário. Por insuficiência hepática, insuficiência cardíaca congestiva, síndrome nefrótica, estenose da artéria renal. E temos também a síndrome do aparente excesso do mineralocorticoide, que é o defeito do canal ENaC, ou então ingestão de licórice, que aqui no Brasil praticamente a gente não tem, que seria aquela, no Oriente Médio o pessoal gosta de bala de alcaçuz, aqui não temos esse hábito, e a síndrome adrenogenital. Precisamos tomar cuidado com licores, as ervas, né? Os chazinhos de ervas, precisamos tomar cuidado que dependendo do tipo de erva, principalmente as ervas lá da China ou japonesas podem ter licores. Mecanismo, e aí às vezes o paciente interna com uma hipocalemia grave, e aí você diagnostica uma alcalemia metabólica junto, e aí o mecanismo é o licórese. Mecanismo da alcalemia metabólica por ácido sem cloro e como devemos tratá-las. Então, aqui, nós temos os casos que tem muita aldosterona, aciduria paradoxal e caliurese. Então, nós temos que bloquear o receptor da aldosterona, podemos bloquear com a espironolactona, ou inibidor da ECA, para síntese, repor o potássio que se perde na urina, e podemos também inibir a anidrase carbônica, que é a acetazolamida, que é um diurético fraco e conhecido que ele causa acidemia metabólica. Então, nesse caso, a gente pode usar um pouquinho, se não estiver responsivo a esses terapêuticos. Então, veja um exemplo, né, que também eu tive lá no plantão. Essa paciente tratava com corticoide. Veja, ela tem uma alcalemia metabólica, né? Tem até uma hipernatremia com cloro normal, né? E aí, então, PCO2 esperado seria de 56, então mostra que esse PCO2 provavelmente é uma tentativa de compensar essa alcalemia metabólica, né? Mas ela tem um distúrbio misto, né? Desculpe, o PCO2, para tentar compensar, seria de hipoventilação, desculpe. Ela tem um distúrbio misto que, por algum motivo, ela está hiperventilando. Então, ela tem uma alcalemia mista, ela tem uma alcalemia metabólica e uma alcalemia respiratória, né? Então, nesse caso, a gente deu um pouquinho de acetazolamida e vejam como a gente já trouxe essa paciente mais para o normal. Então, às vezes, um paciente cor pulmonar, ciência cardíaca, então, às vezes, trazendo para um pH mais próximo do normal, medicamentos que não estão fazendo efeito passam a fazer efeito, e vejam que a gente conseguiu também reduzir aqui tanto o sódio quanto o cloro. E era isso que eu tinha aqui para conversar com vocês. Espero ter atingido aqui o meu objetivo de fazer vocês também gostarem do meu queridinho amigo cloro. Eu acho que eu tenho um conflito de interesse, eu chamo Cláudia, tem Claudinas e tem o cloro, né? A piadinha. Então, muito obrigada, Cláudia. Eu acho que você faz com que, apesar da Claudina, da Pendrina, né, uma hora a gente inventa uma Alicina, qualquer coisa assim, né? Exato. Coloca lá no glomelo, malicina. Isso. Boa. Mas muito obrigada, excelente apresentação. Eu acho que você torna esses distúrbios tão complexos, né? Torna bem mais fácil para a gente entender
o que realmente acontece. Eu acho que, não sei se vocês está aberto a perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta, ou eles têm que digerir muito todas essas alterações, né? Mas é bom porque vai ficar gravado e a gente pode ver, rever, né? Isso é extremamente importante. Né? A doutora aqui já está falando que vai ter que rever umas 10 vezes para gente, para gente, isso é extremamente importante. Você É, falou como eu também. falo, desculpe, distúrbios hidroeletrolíticos e do ácido base é pingo d'água. Pingo d'água, pingo d'água, pingo d'água, e uma hora fica claro. Eu vou dizer para vocês, eu tive o privilégio de ter tido o professor Antonino Santos Rocha como meu orientador desde a iniciação científica. Então, gente, eu assisti aulas dele, na época não tinha aula gravada, assisti aula, 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 até que começou a dar um clique, tá? Então, não se preocupem, não é apavorômetro, não. Mas e você falou também outra coisa importante é das ervas, né? A gente É, recebe aqui, alguns é. pacientes, nós recebemos um transplantado, agora não faz muito tempo, que tomou umas ervas chinesas e que Aí, não ó. sabe dizer o que tem, né? É, Então, isso nos deixou de cabelo em pé, nós tivemos um pouquinho de trabalho até ele sair, foi para UTI, fizeram todas as correções, mas são coisas que nem sempre a gente sabe o que, que eles estão tomando, né, nessas é ervas. verdade. Então, muito cuidado com as ervas aí, com os tereré é permitido? Desculpem, O tereré? não sei, Esses tereré aí que tem essas ervas que a gente não sabe que tem, não né? sei. É que eu nunca gostei de chá, então eu não me interesso muito. Eu só sei para dar aula, porque eu já vi caso publicado do licórice, né? Tá. Aham. Mas outros eu, sinceramente, não sei. Doutores, tem alguém que tem alguma pergunta aqui? Quer fazer para a doutora Cláudia? Deixa eu apenas dizer, o chá verde pode tomar assim, que não tem problema, tá? O chá verde, o doutor, aqui o doutor Ailson, né, que de Catanduva, ele está fazendo, né, a tese dele vai ser, acho que é aí com vocês, não é, Cláudia? Ele vai fazer a defesa dele com o chá verde, É. né, que Eu, é eu tenho um estudo, Camellia sinensis, né? É, eu tenho um estudo experimental, mas aí parece o estudo experimental, porque deu muita calciúria, mas é estudo experimental. Então, mas aí vai ter o benefício do estresse oxidativo, não é para se preocupar, não. Tá? Mal não faz, então. Podemos tomar chá É, verde. vamos ver se dá litíase. Porque Aí eu fui tá. Não é procurar tão bom, então. no ambulatório com a Samira, né? E, infelizmente, só teve 2 pacientes tomando chá verde, então agora eu vou publicar um estudo de chá em geral, né? Mas é chá, chá mate, chá preto, né? Tá certo. Quer fazer alguma pergunta? Não sei se tem alguém online, algum dos alunos seus aí, o Bernardo, né? Se ele quiser fazer alguma pergunta para a doutora Cláudia, aproveite esse momento. Mas eu acho que está todo mundo tranquilo, né? Mas nós vamos ter que rever sua aula, Cláudia, várias vezes para poder entender. Mas, novamente, muito obrigada, excelente. Eu acho que vai esclarecendo muita coisa. Essa didática sua é ótima. Vamos chamar mais vezes para Obrigada. você apresentar dos outros, né? É, Também, é, mas já é. percebemos que você é excelente, uma Eu- didata excelente. Maria Então, Alice, muito. Maria Alice, mais uma piadinha. Se vocês estão achando muito difícil, está gravado, como eu tenho a genética da família do meu pai, que eu sou Ilu, comprem a aula tipo 25 de março, em prestação. Tá ótimo. Obrigada, Cláudia, mais uma vez, viu? Nós estamos aqui. Obrigada. Beijão a todos. Alô. Beijo para você. Obrigada. Até a nossa Tchau, próxima Maria reunião, Alice. ou até Goiânia, que aqui tem uma das nossas residentes que vai prestar prova, hein, Cláudia? Opa! Sucesso! Com certeza vai ter sucesso. Aqui. Tchau, Cláudia. Tchau, Obrigada. obrigada. Tchau. Obrigada, Antônio, Felipe.